Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre alguns elementos do primeiro conto, certo? Do nosso lançamento próximo aí, né? Que é Os Paradoxos do Sr. Pond, certo? E esse primeiro conto tem umas características, eu gostaria de mostrar. A gente falou um pouco, né, até agora, para quem não conhece, tá? Do que a gente está falando, cheguei aqui, o algoritmo trouxe para mim, sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? E aí você chegou aqui, Chesterton, Mr. Pond, Sr. Pond e assim por diante. Rima com Bond mesmo, toca um P pelo B, é a mesma palavra, certo? Agora, nós falamos sobre como ele elabora, ele vai trazendo para nós, né, aventuras no estilo detetivesco, como a gente já conhece Chesterton elaborando em outras obras, e especialmente, né, as famosas aventuras do Padre Brown, mas também isso surge em outras obras de Chesterton, tá? E isso é contado a partir de uma determinada dinâmica. Então vale a pena ler com vocês aqui, por exemplo, a apresentação um pouco, né, de quem é essa figura, né, do Mister Pound, para vocês criarem um pouco o imaginário, e vamos ver também como surge, né, a entrada de desse primeiro conto, né, como é que a intriga aparece dentro da história e o Mister Pound, a partir disso, vai discorrer, e aí, é claro, você, muito interessado, vai ir atrás dessa coletânea e vai, né, ler todo o desfecho da história, tá? Isso aqui é para vocês começarem a perceber um pouquinho do que a gente está falando. Quem já conhece algo de Chesterton, quem já leu alguma coisa de contos dessas outras obras que a gente já citou, vai perceber que tem um certo sabor de refinamento, tá, no Sr. Pound. Por quê? Justamente a gente percebe que Chesterton ali arredonda ainda algumas coisas que ele faz frequentemente nas suas obras. Então é bem interessante. Se você não conhece, né, nada da escrita de Chesterton, ou mesmo nada da escrita, né, de histórias de detetive, de crime, de mistério de Chesterton, é uma excelente porta de entrada, tá? Mas se você também já conhece muita coisa, vai ter um prazer novo de ver como Chesterton desenvolve ou aprimora, às vezes no detalhe, na filigrana, aquilo que nós já gostamos muito nas suas outras histórias, certo? Mas começa assim. O curioso e por vezes incômodo efeito em mim impresso pelo Sr. Pond, malgrado sua corriqueira cortesia e sofisticado decoro, devia ter alguma ligação com minhas memórias de infância, bem como com vagas associações verbais relativas ao seu nome. Ele era um funcionário do governo e velho amigo de meu pai, e chego a pensar que minha imaginação infantil havia confundido o nome do Sr. Pond com algo do jardim, tá? Isso porque tem uma relação com o elemento pond, ele seria mais ou menos como se fosse uma espécie de uma poça, de um pequeno aglomerado de água, certo? Ali dentro disso, então, algo do jardim e assim por diante. A palavra em inglês. Boa parte do tempo ele era quieto, plácido, lustroso, por assim dizer, nas suas reflexões a respeito da terra e do céu e da luz cotidiana. E, no entanto, sabia eu bem que o lago do jardim, então a referência, né, abrigava esquisitices. Em uma dentre 100 vezes, em 1 ou 2 dias do ano, o lago apresentava uma aparência insólita. Ou surgia uma sombra passageira ou um clarão em sua superfície serena. E então um peixe ou sapo, uma criatura ainda mais grotesca, se exibia perante os céus. Do mesmo modo, eu sabia da existência de monstros no Sr. Pond, monstros em sua mente, que subiam à flor da água por um momento, depois sumiam novamente. Eles se vestiam na forma de monstruosas observações que se insinuavam em meio às suas observações mais calmas e racionais. As pessoas chegavam a crer, bem no meio de uma conversação das mais respeitáveis, que lhe havia endoidecido. Mas mesmo as mesmas pessoas depois tinham que admitir que ele, do mesmíssimo modo, havia retornado à sanidade. Bom, isso aqui, gente, eu fiquei com uma dúvida, tá, na minha cabeça, quando eu li isso pela primeira vez, e talvez alguns de vocês conheçam um livro, né, de um autor, Neil Gaiman, né, aonde e que é um leitor de Chesterton, entre tantas outras coisas. O Gaiman é um daqueles contadores de história que ganham sucesso justamente porque sabem trazer juntos diversos elementos, tá?
E aqui a gente sabe que existem certos elementos polêmicos agora envolvendo a figura do Neil Gaiman, mas aqui estamos falando essencialmente da obra sem nenhuma aprovação à pessoa, né, ou desaprovação necessariamente. E aí, ele tem um livro que é chamado O Oceano no Fim do Caminho, e é interessante porque ele justamente lida com o retorno de um homem já adulto que lida, né, ao retornar para o local onde viveu na sua infância, né, lida com as lembranças de eventos reais, mas que parece que na memória dele foram ressignificados como elementos fantásticos. Isso para falar de uma maneira muito racionalista, tá? Rodrigo, por que é impossível as coisas descritas no livro? Bom, deixo com vocês, né? Aí é a cosmovisão de cada um. Mas o próprio é que dentro desse local, nesse local que ele lembra da infância dele, havia de fato, né, um pequeno lago, um aglomerado de água, algo do tipo com alguma profundidade, mas que vai ganhar nas aventuras e na imaginação dele a proporção de um oceano, certo? Ou de, né, uma água muito mais profunda. E eu me pergunto quanto o próprio Neil Gaiman talvez não tenha lido isso em algum momento, se inspirado, porque a gente sabe que é um leitor de Chesterton. Chesterton aparece, inclusive, como um personagem, né, entre aquelas várias histórias, né, coligidas ali, que envolvem aquele personagem Sandman. Mas aqui nós estamos diante dessa figura. E essa figura, né, é nos apresentada como alguém que, a princípio, vai fazer, né, observações ponderadas, vai conversar com as pessoas na ordinariedade dos assuntos, sem desviar nem digredir muito. Porém, do nada, como esse laguinho, né, ali, né, parado, né, calmo, né, dentro de um jardim, né, insuspeitado, né, vai lá e aparece daqui a pouco um peixe que ninguém sabe como pôde parar ali, ou então algum animal insuspeitado, uma sombra, algo do tipo, certo? E parece que ali naquele local de calmaria, naquele local sob controle, naquele local onde todo mundo sabe o que esperar na sua profundidade, pode se levantar perfeitamente a mão de uma dama do lago segurando uma espada, né? E assim como essa visão é fugidia, é rápida, né? Quando chega um momento que nós queremos olhar para ela com mais detalhe, ela volta à sua calmaria. E aí continua, né, o nosso narrador que nos apresenta esse personagem a falar: quem sabe essa ingênua fantasia tenha se apegado à minha mente juvenil, porque em certos pontos o Sr. Pond se parecia de fato com um peixe. Seus modos eram não apenas da mais pura polidez, mas da mais pura convencionalidade. Até seus gestos eram convencionais. Se excetuarmos certa mania de puxar o pontudo cavanhaque, coisa que acontecia ao que parece, principalmente quando obrigado a se fazer sério para explicar suas afirmativas e peculiares aleatórias. Nestes momentos, ele lançava um olhar de coruja para um ponto qualquer à sua frente e puxava o cavanhaque, o que dava o curioso efeito de entreabrir-lhe a boca, como se esta fosse a boca de um boneco que se abrisse pelos fios de uma barba. Este exótico abrir e fechar de boca, sem produzir fala, era alarmantemente similar ao da respiração dos peixes. Isso não durava mais que alguns segundos, durante os quais, suponho, ele engolia a indigesta proposta de ter que explicar que diabos tinha insinuado. Então nós estamos diante de um homem, tá, que ao mesmo tempo, e isso é interessante porque parece que é um daqueles personagens que talvez nós mesmos tenhamos na nossa vida, dependendo, e se você tem, você lembra de, você na hora vai vir a imagem dessa pessoa à sua cabeça, que é aquelas pessoas que às vezes soltam algumas afirmações que parecem evidentemente não se explicarem por si mesmas, mas que elas olham para nós com cara de paisagem, como, mas não é assim para vocês também? Não é óbvio que tal coisa se comporta dessa forma? E você olha assim, cara, não é óbvio não. Aliás, para mim eu nunca tinha pensado nisso. E aí você tem que insistir com a pessoa para ela explicar. Então, né, com aquela cutucada, e ela faz aquela cara de cansaço, como quem vai ter que explicar o óbvio para crianças, e aí começa uma elaborada teoria, que ao fim e ao cabo faz sentido. E você fica surpreso com duas coisas. Primeiro, como tu nunca tinha pensado nisso antes, sendo que depois da explicação desse amigo em comum, né, as coisas parecem que não poderiam ser de outra forma, mas você não conseguia enxergar isso de forma alguma. E também a pergunta é: quem é esse cara que está na minha frente? Quem é esse Sr. Pond?
Então, porque justamente você não esperava que alguém tão convencional, ou tão comum, ou tão pacato, pudessem ter umas ideias tão elaboradas. Isso também me traz à cabeça, e é interessante porque vale a pena falar do valor filosófico, né, ou mesmo, né, de conhecimento da realidade da literatura de Chesterton. Porque as pessoas, às vezes, acabam por um vício ou um desejo de segurança, elaborando que elas conhecem muito bem como as coisas e as pessoas se comportam. E não é incomum que volta e meia surjam essas figuras que acabam mexendo com essa sensação de segurança. A mim vem à mente a lembrança, né, do rebuliço que causou na sociedade literária do tempo, sobretudo inglesa, que foi quando Mary Shelley escreveu Frankenstein ou O Prometeu Moderno. E muitos ficaram surpresos com uma moça tão jovem e, a princípio, com pouca experiência na vida, e aparentemente era o caso, né? Conseguiu escrever e elaborar uma ideia, né? Tão grotesca por um lado e, ao mesmo tempo, tão rica, né? De possibilidades e de dramas e dilemas que acabavam por suscitar, certo? Então, mas é isso. O ser humano, ele quase que invariavelmente vai ter muito mais do que nós simplesmente prevemos nas nossas categorias. E, inclusive também, uma outra escrita que acaba trazendo um pouco essa experiência é a perplexidade que o Gandalf tem diante dos hobbits. Né? Tem uma frase que aparece no filme, eu me recordo agora se ela é propriamente do livro, mas estaria no espírito da obra, que é dizer isso. Você sabe tudo sobre os hobbits em um mês, mas mesmo depois de 100 anos ele continua a surpreender. E isso acaba tendo uma conexão muito grande com aquilo que Chesterton fala acerca do valor da pessoa comum, tá? E esse esquema da pessoa comum, novamente, como as volta e meia eu gosto de lembrar aqui, não tem nada a ver com um sujeito medíocre, com um sujeito torpe ou com um sujeito bruto, né? Tem a ver com pessoas que são realmente boas, né? Pessoas que têm uma cabeça no lugar, um coração bem ajustado, pessoas com uma boa e saudável imaginação, mas que estão metidos em todas as atividades, né, das mais comezinhas do seu dia. Ou seja, que de maneira que Chesterton nos chama a atenção, que um poeta ou um artista pode estar fantasiado, disfarçado de burocrata, de cozinheira, vamos chamar na época que havia de Chesterton, né, do fiscal do bonde, certo? Ou do varredor de rua. De fato, aquele homem, aquela mulher, esse funcionário público pode ter algumas ideias, algumas visões, ou mesmo um bom senso que talvez faltem em ditos gênios das suas áreas, políticos, ou pretensos filósofos ou filósofos de fato. Está bem? E aí, ele vai agora descrever, indo um pouco mais longe, e é aqui a parte em que a gente vê como é que vamos parar justamente nesse ponto, mas como é que é apresentado o dilema diante de nós que vai iniciar a história. Ele conversava, e aqui é uma lembrança do nosso narrador, muito discretamente um dia com Sir Herbert Wotton, o famoso diplomata, que sentava-se sob tendas com listras vivazes ou gigantescos guarda-sóis em nosso jardim a fitar o lago que eu maldosamente associei a ele, tá? Então, esse ponto é um laguinho, é um lago de jardim. Calhou de conversarem sobre certa porção do mundo bem conhecida dos dois, mas de pouquíssimas pessoas do restante da Europa Ocidental. E ali ele vai falar, né, sobre como é que era essa região. O Sr. Pond lembrou que em certa região onde os pântanos são mais profundos e cortados por poças e correntezas quase paradas, há uma estrada que se leva a um passadiço alto, com lados íngremes e inclinados, um caminho reto e seguro o suficiente para o pedestre. E assim começa a história. Ela se deu há muito tempo num período em que os cavaleiros ainda estavam em voga, mas já muito menos como combatentes do que como mensageiros. Basta dizer que ocorreu em meio de uma das guerras que devastaram aquele rincão do mundo, isto é, na medida em que é possível devastar uma devastação. Creio que se lembre de ter ouvido, disse o Sr. Pond, do alvoroço em torno de Paul Petrovsky, o poeta da Cracóvia, que se meteu a fazer coisas consideradas um tanto problemáticas atualmente, a saber, mudar-se de Cracóvia para Poznânia e tentar conjugar poesia e patriotismo.
E assim ele vai contar, né, como ali um general se decide por matar esse homem. Ele havia causado um problema e esse general, o general prussiano, considerava que esse homem era um perigo, né, para todo o Império Prussiano. Não é preciso dizer que tudo estava tinindo, descendo até os últimos detalhes, e aqui ele vai, né, descrever todos os regimentos e assim por diante. Maravilhoso uniforme branco rodeado por talim vermelho e flamejante, porque isso se passou antes da adoção universal das cores lamacentas, né, que todos os uniformes ao longo do globo acabaram aderindo. E os soldados, a operação toda foi por terra, e aí começa, e isso que é o grande ponto, tá, pessoal? Agora sim. Não os culpo por aquilo, muitas vezes pego pensando que a velha época da heráldica superava em muito estas de cores imitativas que veio na esteira da história natural e da adoração prestadas a besouros e camaleões. Seja como for, aquele excelente regimento ainda tinha o seu próprio uniforme. E como você verá, este foi um dos elementos do fiasco. Mas não apenas o uniforme, mas também a uniformidade. A operação toda foi por terra porque a disciplina era boa demais. Os soldados do general lhe obedeciam com demasiada perfeição. E por isso mesmo, tudo o que fazia dava errado. E aí, gente, é aqui que começa a coisa. Porque os interlocutores do nosso Mr. Pound, no caso esse, né, é o Sir Hubert Wotton. Depois nós vamos ter uma outra pessoa chegando aqui também, que nós já falamos, né, sobre o Garrigan, certo? Então, que é o outro personagem, que são contrapostos que ficam ali em torno desse homem do equilíbrio, que é o Sr. Pond, certo? Mas nessa hora, ele lança essa ideia misteriosa para as pessoas. Disciplina demais foi o que fez as operações desse general prussiano, que visava matar esse poeta considerado perigoso, ser justamente o que levou ele à ruína e à falência. E ele lança aquele conceito. E vejam uma coisa. Isso, na verdade, é Chesterton nos propondo um problema. Ou seja, ele vai dizer assim o que todos nós pensaríamos. Ah, não, um general, um técnico, alguma coisa assim. Talvez você tenha até visto isso ultimamente, talvez na Copa do Mundo, em algum time ou não, que é a hora que o cara faz exatamente tudo que o técnico mandou. O general o soldado faz exatamente tudo o que o seu comandante ordena. E você percebe que naquela hora, tá, o que precisava era um cara com liberdade suficiente, coragem suficiente para arcar com as consequências, para perceber que a ordem que foi dada para ele é justamente o contrário do que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo. Essa é uma ideia, tá, que não é incomum. Mais de uma vez você deve ter visto isso. Nós no Brasil, que somos considerados muitas vezes o país do jeitinho, tirando a parte da desonestidade, a parte errada dessa história toda, tem a ver também com uma característica muito positiva, que é que quando nós olhamos para a coisa em concreto, nós temos maior liberdade diante de uma lei. Né? Olha, aqui, poxa, a lei não é ruim, mas aqui a coisa está indo contra o espírito. Tá? Aqui não vai dar solucionar. Nós vamos ter que pensar uma outra solução, que não é aquela que foi combinada. Tá? E é também muito famosa a ideia, né, de que os alemães e outros povos da Europa, por aí, ou do Oriente, são mais disciplinados do que nós. Mas justamente isso pode ser, e é interessante ver Chesterton elaborando isso, tá? Pode ser justamente a ruína, né, ao invés de ser o segredo do sucesso. Só que se eu largo isso numa conversa qualquer, é complicado explicar, né, exatamente como essas coisas acontecem. E esse é o grande gênio de Chesterton em toda a sua literatura, e aqui chegando, eu acredito, no ápice desse exercício dele. Eu vou contar para você uma parábola, uma história, uma narrativa. Um conto, quase poderíamos dizer, assim como tantas coisas importantes foram ensinadas às outras gerações através de lendas e contos de fadas. E o Chesterton não deixa de ser um criador de contos contemporâneos, né, nessa mesma tradição que nos antecede. E através dessa história, onde ele vai contar como a disciplina desse general, né, ou melhor, a disciplina e a obediência cega, ou a obediência dos seus comandados levou à ruína do plano, tá? Ele vai nos mostrar como numa sequência de situações isso pode ser verdade, como isso é verdade, como isso é verossímil. E qual é a grande vantagem dessas coisas, pessoal? Se eu faço uma equação para vocês, com uma série de elementos lógicos ou coisa que eu valha, essas coisas não ficam bem gravadas na cabeça como algo real, tá?
ou então vão ficar tão gravadas na cabeça que eu não considero simplesmente algo real, eu considero algo divino. Como acontece com algumas pessoas ao encarar as matemáticas, ou então aquelas ciências que pretendem ter uma precisão matemática. E o que acontece é que a realidade é mais complexa do que pensam os nossos cálculos, mais variável, né? Algumas pessoas vão comentar, inclusive, que às vezes a realidade é mais formidável que algumas coisas que acontecem no mundo real, se fossem contadas sem provas materiais, seriam reputadas como contos, como hoje estão faladas fake news e assim por diante, tá? Então a realidade tem essa amplitude de possibilidades. E então ali Chesterton nos mostra isso através de uma narrativa. E eu consigo olhar para o que ele está propondo, teoricamente, através de um paradigma de realidade, com coisas e pessoas se comportando de maneira humana e de maneira possível, e me mostrando então que aquilo que ele me afirmava, teoricamente, ou simplesmente com um postulado, uma afirmação, parece bastante razoável e bastante possível de acontecer. Porque as pessoas, os personagens que ele me apresentam, são personagens que se comportam como eu já vi o ser humano se comportar em várias outras situações. Interessante. Chesterton faz isso muitas vezes usando como ponto de partida um cara incomum. A gente vê isso, por exemplo, em Men Alive, com Innocent Smith e assim por diante. Gente muito incomum. Mas esse cara incomum é, na verdade, o estopim para que várias atitudes comuns que levam aos resultados mais variados e muitas vezes resultados incomuns, essas pessoas comuns sejam melhores conhecidas. Por isso que a gente pode perceber que Chesterton é praticamente como que o grande, talvez o grande mestre acerca do que o ser humano, no seu agir comum, acaba trazendo de extraordinário para suas ações. Por isso que talvez é um dos únicos autores que eu conheço que faça isso dessa forma. Quando eu pego ele falando, né, sobre a ética do País das Fadas, tá? E ele me fala que a gente fala das maçãs douradas porque esquecemos o deslumbramento das maçãs vermelhas, ele é absolutamente coerente com isso quando cria a literatura, que é justamente do que ele está falando ali. Porque ele justamente pega atitudes comuns, coloca um sujeito incomum, certo? Incomum na sua forma de pensar, mas talvez muito comum também, como todos os outros, nessa maneira de viver, e ele vai mostrar como atitudes muito comuns e ações muito comuns do homem se tornam, às vezes, aventuras deslumbrantes, porque esse mundo não tem como ser menos surpreendente do que as nossas ficções. Afinal de contas, esse mundo é fruto, né, do saber e da imaginação infinita de Deus. E por isso ele nos convida a olhar para o mundo como é e para a realidade, para as situações humanas, com um renovado interesse e ao mesmo tempo com um renovado deslumbramento. O mundo normal, o mundo comum, o mundo que todos os dias nós pisamos por aí, se torna mais encantado a partir da visão paradoxal que Chesterton, né, nos entrega através das suas várias obras, e aqui em especial, e talvez mais do que em qualquer outra, agora nos Paradoxos do Sr. Ponto. Eu vou ficando por aqui, convido você a conhecer o projeto de lançamento dessa obra, certo? Existem 3 modalidades de aquisição, né, desses livros, certo? Com kits que incluem caderneta, lápis e assim por diante. Tem também o kit mais completo com caneta, caneca, camiseta e assim por diante, que eu acho que é o melhor custo-benefício. Você também pode adquirir exclusivamente a obra, mas não perca a oportunidade. Até lembrando sempre que as nossas possibilidades editoriais nem sempre são as mesmas. Então, passada essa campanha de lançamento, talvez nós levamos nosso tempo para republicar, né, esse livro. E aí você vai ter que esperar um pouco mais para ter nas suas mãos aí, né, e conhecer os paradoxos do Sr. Ponto. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta. E se ainda não nos segue, aqui também não deixe, né, de nos seguir e marcar o sininho para ser notificado nossas novas publicações. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.